Ora, então, bom dia. Eu gostava de começar por agradecer a vossa presença nesta que é a primeira fase de apresentação e esclarecimentos do programa eleitoral do Bloco de Esquerda para o Conselho de Torres. Se quisermos reduzir a uma frase, o programa que construímos para os próximos 4 anos, ela seria primeiro as pessoas e primeiro o ambiente. Não podemos dissociar ambos, nesta altura em que é essencial construir políticas de resposta à crise climática e em que, em simultâneo, devemos responder às populações mais necessitadas num conceito de igualdade plena e numa fase onde temos pela frente um drama gigante causado pela pandemia de SARS-CoV-2, o qual ainda só estamos a ver a ponta do iceberg. Os 40 e muitos anos de poder autárquico do PS, aqui no Conselho, trouxeram-nos a uma gestão centrada no negócio, no clientelismo, no turismo, no litoral, na cidade, no tecido empresarial, nas monoculturas de produção massiva, no eucalipto. Temos um conceito que funciona a várias velocidades, onde existem recursos essencialmente para quem já os tem e onde as respostas para as maiores carências sociais dependem de IPSS e de privados. Onde não existe transparência no controle dos dinheiros públicos, onde a autarquia, direta ou indiretamente, procura controlar todos os aspectos da vida da sua população, onde o ambiente tem respostas avulsas e tímidas, não integradas num plano efetivo e eficiente para a sua defesa. Centramos-nos em 6 eixos, que aliás já foram divulgados quando foi a apresentação da nossa candidatura. Responder à crise agravada pela pandemia, habitação pública digna e controle da especulação imobiliária, combate às alterações climáticas, combate às desigualdades sociais e reforço dos serviços públicos, e defesa da inclusão e da igualdade plena, e ainda mais democracia, transparência e combate efetivo à corrupção. Queremos mudar o estado a que chegamos, oferecendo respostas sociais públicas de qualidade, acessíveis a todas e a todos, sem exceção, olhando de forma igual para todas as freguesias e com uma política ambiental concertada com saúde, mobilidade, ordenamento territorial, urbanismo e cultura. Queremos colocar os dinheiros públicos ao serviço de quem, em proporção, mais deles necessita, com total transparência e dando às populações verdadeiros instrumentos de escrutínio. Passaria agora a palavra ao Jorge Humberto, que vos irá dar mais detalhes sobre tudo isto, estando de seguida disponíveis para as questões que nos quiserem colocar. Então, mais uma vez, bem-vindos, obrigado por estarem presentes. Este é um dia importante para o Bloco de Esquerda, uma vez que o Bloco de Esquerda é um partido que se bate por ideias, é um partido que não se centra tanto nas pessoas que o representam, mas sim naquilo que elas defendem. E é por isso é que nós quisemos fazer uma apresentação mais detalhada do nosso programa, porque é para nós muito importante que as pessoas percebam ao que vimos e o que queremos representar. Nós somos essencialmente um partido de ideias, de ações, e por isso este programa foi apresentado também, é o primeiro partido que apresenta, o primeiro movimento que apresenta o programa eleitoral, precisamente por ele ser tão importante para nós e por ser isso que nos define em relação a todos os outros. Portanto, nós estamos aqui pelas ideias e não propriamente por ideias vagas, por clientelismos ou por profissão. Estamos aqui por isto, por este nosso programa. E quem ler o nosso programa fica a saber o que é que nós vamos fazer nos próximos 4 anos, estejamos onde nós estivermos. Podemos estar a governar a Câmara, podemos estar na oposição, podemos estar com pelouros, sem pelouros, podemos estar na Assembleia Municipal. Isto é aquilo que nós iremos defender. E é isto que é o Bloco. E por isso nós quisemos dar esta importância ao nosso programa eleitoral. Nós identificámos alguns pontos essenciais que precisamos de olhar com mais cuidado no nosso Conselho. Um deles é a centralização do ponto de vista dos investimentos e do desenvolvimento. Nós temos um Conselho com 2 velocidades, costuma-se dizer que é para quem fica para lá da linha do oeste e quem fica para cá, e portanto temos este problema. Temos um outro que é o da habitação,
Torres Vedras tem que ter um plano de habitação pública que vá de encontro a este flagelo que é as pessoas não terem condições para morar, as pessoas gastarem a maior parte dos seus ordenados a pagar prestações ou rendas e não terem perspectivas nenhumas de vida, precisamente porque a habitação está entregue à especulação imobiliária e ao mercado de arrendamento e, portanto, as pessoas ficam reféns, né, de uma casa para morar, que é um direito constitucional e que, afinal, não está garantido. Os serviços públicos têm de ser melhorados, as nossas escolas estão a ser construídas com um atraso de mais de 10 anos, já devíamos estar a pensar em qualificar as escolas, já devíamos estar a pensar numa nova escola secundária e ainda estamos a construir escolas nas freguesias de uma carta escolar que está com décadas de atraso. O SNS é o que nós sabemos, precisamos melhorar o nosso hospital, os nossos postos de saúde, descentralizar a saúde para as freguesias e o famoso Hospital do Oeste, que não se entende porque é que os autarcas do Oeste não conseguem unir-se para resolver este problema. É uma luta também nossa. Depois temos o ambiente, as alterações climáticas, precisamos desde logo à cabeça de olhar para a mobilidade. O Torres Vedras é um conceito que se fala muito de mobilidade, mas uma das peças-chave da mobilidade, que são os transportes públicos, é a ovelha negra da nossa mobilidade. Não se consegue fazer nada dos transportes públicos, vivemos num monopólio de empresas privadas, aquilo que devia ser um bem público, que é outro problema. Portanto, sem uma rede de transportes públicos eficiente, não há mobilidade que aguente, não há projeto de mobilidade que aguente. Podemos pintar a estrada de verde, mas as pessoas não têm alternativas, não é? Se não oferecemos alternativas às pessoas, depois as pessoas têm que usar o automóvel. Ou então as que não têm automóvel ainda é pior, não é? A crise climática precisa de uma visão estratégica para além da mobilidade. Há muita coisa que se pode fazer disto. Nós somos um concelho verde, Sim, tudo bem, podemos ser um concelho verde, mas nós neste momento não somos um concelho verde. Nós vivemos na monocultura, quer em termos florestais, quer em termos agrícolas, que é desaconselhável para o futuro do nosso planeta, em termos de recursos hídricos, etc. Nós não temos áreas ecológicas definidas, temos um PDM que vive ao sabor das alterações deste e daquele, não é um território que seja gerido a pensar no futuro, a pensar nas áreas úmidas, nas áreas florestais, nas áreas de crescimento do tecido urbano, que possam garantir um futuro melhor. O PDM tem que ser, a gestão do território é logo a base das políticas climáticas, portanto não pode estar descentrado nisso, portanto precisamos de um equilíbrio no PDM, que é uma coisa que tem sido, é sempre um problema. Depois temos as pessoas ao nível da igualdade, ainda há muita pobreza envergonhada em Torres Vedras, as pessoas fingem e tentam esquecer isso, tentam talvez esquecer que existem dificuldades económicas em muita gente em Torres Vedras. É um combate que ainda não parou. Os jovens vão embora, não se fixam, porque não têm casa, não têm empregos qualificados, não têm condições, por exemplo, para experimentar, para criar as suas empresas ou os seus negócios ou experimentarem um projeto cultural ou o que seja, e portanto nós estamos a deixar os jovens ir embora. Os nossos idosos estão deixados nas mãos dos privados e a Câmara pode fazer muito sobre isso. Na nossa primeira infância nós ainda temos uma rede pré-escolar para fazer, ainda temos os problemas das creches, que ainda não são públicas, não há creches para deixar as crianças. O tal problema das freguesias e do interior, e depois o grande problema que eu destacaria como, lhe chamaria o ambiente de silêncio que se vive em Torres Vedras, que tem a ver com a governação, com a forma como a Câmara Municipal controla e domina tudo, que é uma característica das autarquias, quando o mesmo partido se perpetua no poder por 10, 20, 30, 40 anos. Toda a gente depende da Câmara, toda a gente tem alguma coisa que precisa da autarquia, ou um emprego para o filho, ou um parente. Há as famílias todas que dependem da Câmara, são milhares de funcionários, e portanto começa-se a criar aqui uma teia de interesses e de silêncio que torna Torres Vedras numa família
em que o silêncio é constrangedor, é como aquelas famílias que se juntam para um almoço, mas há coisas que não se podem falar nem dizer, e as pessoas não têm aquela alegria de intervir, de criticar, de serem livres de se expressar, porque pode parecer mal e depois há uma licença que é precisa, é aquele problema da estrada, portanto, toda a gente tem que estar bem com o poder, e para estar bem com o poder parece que as pessoas têm que estar caladas. E nós, como partido, como Bloco de Esquerda, temos muito esse feedback das pessoas e percebemos bem que é a dificuldade que as pessoas em Torres Vedras têm de dar a cara por aquilo que acreditam neste ambiente, que é um ambiente que tem que mudar. Esta, para mim, seria talvez a principal razão que deveria levar os torrienses a cortar com o passado, porque este ambiente não é muito saudável. E, portanto, dos 6 eixos que nós escolhemos para ir ao encontro destes problemas que eu aqui acabei de elencar, logo o primeiro será o reforço dos apoios sociais para responder à crise que a pandemia nos trouxe. Isto não acabou, o pequeno comércio está mal, as pessoas estão mal, há desemprego, há muito emprego precário, há muitos jovens à procura de emprego, há o problema dos migrantes. O nosso Conselho é um Conselho que tem emprego muito desqualificado, porque baseia-se no setor primário, baseia-se no setor dos serviços, do turismo, etc. E, portanto, é um público muito vulnerável a contratos precários, a problemas desse género. E, portanto, nós precisamos de aumentar e prolongar os apoios sociais, pelo menos no próximo ano. Depois, temos também que pensar num programa de habitação pública para Torres Vedras. A habitação é um direito e nós pretendemos uma estratégia de habitação que tenha uma cota entre 20% na malha urbana e no desenvolvimento não só da cidade, mas das aldeias, através da compra de edifícios abandonados e da reestruturação, do apoio à reestruturação, dos programas de reabilitação urbana. A autarquia pode deitar a mão a muitas estratégias para conseguir criar um conjunto de imóveis inseridos nas malhas urbanas de habitação pública, com rendas acessíveis, para as pessoas poderem ter uma habitação digna, para fixarmos os jovens, os médicos, quem queira vir para cá trabalhar, e para aliviar a classe média, as classes mais desfavorecidas que vivem para pagar as hipotecas e as rendas da habitação, que é a principal gasto das famílias. Ao mesmo tempo, nós aproveitamos também para controlar a especulação imobiliária que está com rédea solta em Torres Vedras. Como nós sabemos, basta ir ver o preço de um andar em Torres Vedras ou de um arrendamento. E nós temos que mudar este tipo de coisas, e a autarquia tem na mão a faca e o queijo na mão. E é aqui que vale a pena gastar os milhões que se têm gasto noutras coisas que depois não têm reflexo na vida real das pessoas. Para além da habitação pública, temos depois o outro eixo, que é combater as alterações climáticas. O problema do clima, ainda na televisão nós temos visto os problemas extremos que estão a acontecer, é fruto das alterações climáticas, já não há maneira de escondermos isso. Nós temos que conseguir que os edifícios da autarquia, por exemplo, atinjam a neutralidade climática em 2030, a neutralidade carbónica no nosso Conselho, quer privado, quer público, de 2030 é o grande objetivo, e para isso temos que fazer um conjunto de ações que têm a ver com a eficiência energética dos edifícios, as energias limpas, as zonas verdes de sumidouro e de proteção do ambiente, proteger a natureza, por exemplo, no litoral, as dunas, proteger os nossos rios também. Os nossos rios, o Cisândaro e o Alcabercel, são dois rios que estão a regredir a olhos vistos em termos da sua limpeza, da sua fauna. Estão a existir descargas, estão a existir problemas. Não temos zonas para a biodiversidade, para as espécies animais, zonas de natureza, digamos assim. E o PDM, a gestão do território. A mobilidade é outra dos nossos eixos em termos da gestão do combate às alterações climáticas. Nós temos uma mobilidade em Torres Vedras centrada no automóvel
e nas ciclovias. Faltam os outros dois eixos principais da mobilidade, os principais, que é construir cidades para as pessoas andarem a pé, e para andarem a pé nas aldeias, nas freguesias, espaços públicos de fruição com trajetos a pé, porque a mobilidade começa por andar a pé. Pessoas idosas, crianças, pessoas com cadeiras de rodas, pessoas com sacos de compras, têm que ter percursos pedestres, têm que ter bons pisos. Nós passamos por ridículo ter em Torres Vedras uma ciclovia que é direitinha, toda lisinha, toda boa para andar, e ao lado temos um passeio todo cheio de ondulação porque é calçado, e as pessoas andam ali a olhar para o chão para ver se não tropeçam ou se não põem um pé no desnível, e ao lado temos uma ciclovia direitinha. O que é que as pessoas fazem? Andam todas para a ciclovia, claro, que é melhor. Ora, nós temos que pensar primeiro nas pessoas, depois nos transportes públicos, que aí é que vamos ter o grande combate à mobilidade, ao desenvolvimento de uma melhor mobilidade, a oferta de outros veículos, não é só a bicicleta, outros veículos elétricos, por exemplo, e aí acesso às ciclovias, mas as ciclovias são apenas uma das estratégias, as outras não existem, não temos transportes públicos, não temos um pensar da cidade para as pessoas, e portanto a política de mobilidade é uma política coxa, para não dizer pior. E portanto temos que combater, melhorar a mobilidade é pela oferta de alternativas e não por andar permanentemente a montar os carros e querer que os carros não venham para a cidade. Primeiro oferecemos alternativas e depois então aí é que evitamos que os carros venham para a cidade. Temos os resíduos, que é outro problema, a recolha de resíduos. A recolha de resíduos é muito deficiente em Torres Vedras. Nós temos um excesso brutal de lixo que vai para aterro ou que vai para queima, e temos uma falta de reciclagem muito grande. Os nossos níveis de lixo para aterro, lixo para queima e lixo para reciclagem estão invertidos. Devia ser ao contrário. Devíamos ter mais reciclagem e menos lixo nos aterros, e estamos a ter mais lixo nos aterros e menos reciclagem. E por isso as taxas vão aumentar, já aumentaram, não é? E portanto, quanto mais nós reciclarmos, quanto mais nós separarmos, reciclarmos e menos nós metemos no aterro, mais baixo fica depois a taxa do lixo, e portanto nós temos que desenvolver um programa de recolha de resíduos, como deve ser, junto às populações, com recolha diária, por exemplo, que é uma das ideias que nós temos, porta a porta, que evite que as pessoas deixem de reciclar porque não encontram ecopontos, não encontram sítios para pôr. Recentemente acabou a recolha das pilhas, não se percebe bem onde é que estão os contentores das pilhas, e nós estamos entregues a uma empresa que é maioritariamente capital privado, que é a Valor Sul, e portanto nós temos um setor que é essencial para o futuro e para o problema da mobilidade, do ambiente, que está entregue a uma empresa privada. E portanto o que acontece é que dá muito mais lucro meter em aterro e queimar do que encontrar soluções para recolher o lixo e reciclá-lo. E já devíamos estar a pensar noutros produtos para reciclar, já devíamos estar a pensar nos biodegradáveis, não é? Já devíamos estar a pensar nos tecidos, nos óleos alimentares. Portanto, há todo um conjunto de situações que devíamos já estar a implementar, e nós ainda estamos com dificuldade em recolher o cartão, o papel, o vidro, e ainda andamos na pré-história da reciclagem, e tudo isto vai encarecer depois a taxa dos resíduos que nós temos que pagar, e depois temos o preço para o futuro, não é? Que é um preço que temos que pagar. É mais aterros, não é? Mais despesa, e não andamos para a frente. E portanto, as zonas de compostagem, por exemplo, aos biodegradáveis, recolha porta a porta, que já aqui falámos, o combate ao desperdício, e aqui também os cidadãos têm que ter uma política de reciclagem maior e de seleção, mas também têm que ter condições, a autarquia tem que dar condições às pessoas para não andarem com o lixo na mão à procura de um ecoponto que pode estar a 500 metros ou assim. O quarto eixo vai ao encontro das desigualdades sociais e dos serviços públicos. Portanto,
é um setor que é para nós muito querido, o Serviço Nacional de Saúde, Educação Pública, o apoio social. Tem que ter mais qualidade, tem que ser o centro das políticas. Começar logo por urbanismo, centrado nas pessoas, já aqui falámos um pouco. O património natural, o património cultural, as cidades, a forma como são desenhadas, a forma como as cidades são oferecidas às pessoas, têm que ser pensadas também na fruição das pessoas e incentivar as pessoas a estarem juntas e a usufruírem dos seus espaços urbanos com igualdade e com acessibilidade para todos. Nas desigualdades temos também aqui o acesso à água. Nós temos a água como bem público, mas o preço da água em Torres Vedras é o que nós sabemos. O Bloco de Esquerda defende que seja a tarifa social da água seja dada automaticamente. Há milhares de famílias que ficaram de fora porque a Câmara insiste numa situação de obrigar as pessoas com menos recursos a fazerem um pedido com uma série de documentos, quando isso já pode ser feito automaticamente, já é feito em muitos municípios. A água é um bem público e nós achamos que deve haver um mínimo de água que as pessoas devem ter sem ter que a pagar e, portanto, nunca deverá haver corte de água. A água é fundamental para a sobrevivência das pessoas, é um bem natural para a sobrevivência das pessoas e ninguém é dono da água. E, portanto, nós defendemos que deve haver uma percentagem mínima para a sobrevivência humana que as pessoas devem ter o direito de ter na sua casa sem ser preciso estarem a ser pressionadas para cortar os computadores, porque se a água é importante para a sobrevivência das próprias pessoas, como é que um sistema social se dá ao luxo de cortar a água a uma família? Que é uma coisa que para nós não cabe na cabeça de ninguém. Quanto aos idosos, aos jovens e à infância, em termos de idosos, a pandemia deixou-nos esta imagem crua do que são os lares, do que são os apoios domiciliários, onde falta tudo. Nós temos a ideia de que tudo o que é serviços sociais estão entregues às IPSS e aos privados, mas o Estado não se pode demitir. Nós temos que ter serviços públicos, por exemplo, de apoio domiciliário, temos que ter serviços públicos de apoio aos idosos que vivem sozinhos. Temos várias ideias nesse sentido, por exemplo, o desenvolvimento de um gabinete de apoio descentralizado em cada freguesia que possa fazer uma monitorização das pessoas com menos rendimentos, dos idosos que vivem sozinhos. Prestar serviços a essas pessoas é fundamental. Controlar a situação dos lares, fiscalizar, articular com as IPSS e com as entidades para que haja boas condições nos lares. Se for preciso, lares públicos, não há problema nenhum do setor público também investir em apoio domiciliário, em apoio de lares, em cuidados continuados. É um grande problema que nós temos em Torres Vedras. Quando há um idoso que precisa de cuidados continuados, não há, quer dizer, tem que ser privado. As casas, não é? Precisam de ser, os idosos e as pessoas com deficiência precisam de ter casas em condições. Muitas vezes querem fazer obras, não têm dinheiro, uma pessoa com deficiência não consegue ter a sua casa adaptada. Os cuidadores, em relação aos jovens, nós já aqui falamos de várias ideias. Um plano de habitação será uma das formas de apoiar os jovens, mas também temos que pensar no ensino, na qualificação, e nós propomos um plano de apoio à formação dos jovens em termos de ensino superior, não no sentido de bolsas de estudo que são atribuídas mitigadamente, mas um verdadeiro plano de levantamento das carências das famílias que não têm dinheiro para que os jovens vão estudar para a universidade, e isso é possível de fazer porque os agrupamentos de escola sabem quem são os jovens que terminam o 12º e não vão à universidade e têm baixos rendimentos, e ter um verdadeiro plano de apoiar o ensino superior em Torres Vedras, não só o ensino superior em Torres Vedras, como também está a ser implementado e que deve ser aprofundado,
mas também permitir aos jovens carenciados ou que não tenham, que as famílias não tenham essa possibilidade de tirarem cursos superiores, porque ter ensino superior, sim, mas universal, para que todos possam entrar na universidade e tirar os seus cursos. Isso iria também permitir uma maior ligação dos jovens à nossa cidade, ao nosso concelho, que é também uma das ideias-chave. Em relação à infância, para além dos jardins de infância, já aqui também falámos nas creches públicas. A creche tem que ser entendida como ensino obrigatório universal, como são ainda não são os jardins de infância, mas também deveriam ser. E, portanto, nós devíamos ter creche, jardim de infância e ensino básico com uma rede pública para todos, universal e gratuita, que é uma situação que o Bloco de Esquerda olha com bastante atenção para esta. Depois, em termos de acessibilidade, ainda neste eixo dos serviços públicos, nós propomos a ideia de criar um provedor para a inclusão, a partir do levantamento das carências de acessibilidade e das dificuldades que as pessoas têm. Devemos ter uma pessoa ou um serviço que seja um contacto direto aos problemas reais das pessoas, que falam com as dificuldades das famílias, saber o que é preciso, o que é que as pessoas se queixam, como é que nós podemos melhorar a acessibilidade e a inclusão do nosso concelho. Melhorar, por exemplo, os espaços de fruição para se tornarem acessíveis as praias, os jardins de infância, a nossa cidade, as nossas aldeias, os nossos parques. Tudo isso está por fazer. Tradução em língua gestual, o acompanhamento dos cidadãos com deficiência, tudo isso também está por fazer. E aqui falamos de uma política proativa, não é ter apenas um gabinete ou ter apenas uma pessoa, é falar com os cidadãos, saber que problemas existem e fazer esses levantamentos e ter uma política proativa, que é não esperar que as pessoas venham de mão estendida pedir ajuda. No acesso ao SNS, poderemos, é certo que o Serviço Nacional de Saúde não é da responsabilidade da autarquia, mas há tanta coisa que a autarquia pode fazer, ajudar no investimento em estruturas, descentralizar para as freguesias, os postos médicos. Temos a nossa urgência aqui no hospital que está a precisar muito. Temos um hospital onde, para além da falta de valências que foram retiradas ou que são descentralizadas, nós precisamos de melhores condições, não é? no Serviço Nacional de Saúde. Podemos também pensar em apoiar serviços de hospitalização domiciliária ou de apoio domiciliário. Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram em casa, ficou patente que é importante termos um apoio domiciliário às pessoas idosas e às pessoas que não se podem deslocar a consultas ou que ir é um problema. E, portanto, o apoio domiciliário, quer em termos de hospitalização domiciliária, quer em cuidados de enfermagem, cuidados técnicos ou cuidados médicos, mesmo consultas ao domicílio, a Câmara pode fazer muito sobre isso, nomeadamente em termos de apoio logístico. Os nossos centros de saúde precisam de apoio. Ainda outro dia estive no centro de saúde e o sistema de senhas estava avariado há 2 semanas e então as pessoas tiravam uma senha com um número, sentavam-se e depois havia um funcionário que gritava lá do fundo. A senhora já estava rouca porque ela gritava e ninguém percebia bem o que ela estava a dizer. Parecia de facto uma cena de um filme antigo. Portanto, o centro de saúde, todas as pessoas se queixam que ninguém tem os telefones, continua a haver. E nesta altura em que nós temos uma pandemia, isso ainda é mais visível e, portanto, há muito que investir nos nossos centros de saúde, isto para não falar nos médicos que faltam. Não é? Em termos de educação, aqui nós queríamos destacar 2 ou 3 pontos essenciais. O primeiro seria uma mudança de atitude em relação às escolas. Nós não somos a favor da municipalização do ensino e temos muitas reservas em relação à transferência de competências do Estado Central para as autarquias em relação à educação. Isso não acontece com mais serviço público nenhum.
não há descentralização em relação, por exemplo, à gestão dos hospitais. Eu não estou a ver uma Câmara a gerir os hospitais. Ninguém se lembra disso. Ninguém se lembra em descentralizar a gestão dos tribunais, por exemplo. Ninguém se lembra disso. No entanto, é com facilidade que se entra neste esquema de municipalizar o ensino e transferir competências para as autarquias. Ora, nós defendemos que as competências têm que ser transferidas para as escolas, porque as escolas são compostas por pessoas que conhecem e que sabem gerir a educação. Porque é que não são as verbas e as competências e a autonomia não é dada às próprias escolas para contratar técnicos, para gerir os apoios extracurriculares? Porque é que tem que ser a autarquia a fazer isso? É que isso abre a porta depois a um conjunto de problemas que têm a ver com o país a várias velocidades. E isso não pode acontecer. Portanto, tem que haver um padrão nacional e tem que ser as escolas a serem geridas. O que é que a autarquia então pode fazer? A autarquia tem que estar ao lado das escolas no desenvolvimento dos seus projetos educativos e das suas necessidades. Não é a autarquia que impõe aquilo que quer que as escolas façam, que impõe a sua agenda e que diz quais são os serviços que estão disponíveis para depois serem usufruídos pelas escolas, e que muitos deles são elefantes brancos e que só estão alimentados pelas visitas das escolas, mas sim estar ao lado das escolas o que é que vocês efetivamente precisam. As escolas não têm centros de artes, não têm laboratórios, não têm espaços para grupos de teatro, para música, não têm instrumentos para fazer uma banda. Portanto, as escolas falta-lhes muita coisa para desenvolverem o cidadão em todas as suas dimensões, e esta qualificação do ensino deve ter como parceiro, de facto, a autarquia, mas é a escola que tem que dizer o que é que precisa. Então não é pôr a escola ao serviço da autarquia, porque isso não acontece com mais serviço público nenhum, e isso até é um pouco desrespeitoso até com os próprios professores e com os diretores das escolas. Os diretores das escolas, dos agrupamentos de Torres Vedras, têm um conselho de diretores que são um conjunto de pessoas que podem perfeitamente constituir-se num órgão de gestão das escolas, como acontece com os hospitais, e não se percebe. Portanto, nós somos contra isso. As leis nacionais são para cumprir, mas a autarquia pode ter uma postura diferente, não sobranceira, não de autoridade, não de controle da educação, mas de estar ao lado das escolas e dos agrupamentos para desenvolver os projetos educativos. Isto para não falar, por exemplo, no parque escolar, não é? Nós neste momento já estamos a precisar de uma escola secundária, o ensino profissional precisa de ser dotado de meios técnicos, as escolas não têm capacidade técnica para ter equipamentos para desenvolver cursos que são muito importantes e que os jovens gostam muito, como por exemplo, posso dar um exemplo, mecânica. Cursos de mecânica são muito caros, precisam de equipamentos e as escolas não têm, por exemplo, não é? Isto é só um exemplo. Portanto, nós já devemos estar a pensar nesta qualificação e ainda estamos a construir as escolinhas do primeiro ciclo, os centros educativos, cuja rede também podíamos ver se corresponde a critérios técnicos ou eleitorais, mas isso seria outra conversa. Os transportes deviam ser gratuitos e acompanhados. As nossas crianças, os transportes escolares, não englobam tudo. E, portanto, há percursos que são feitos a pé. Ora, a escolaridade é obrigatória e o transporte deve ser o mais perto da escola possível, apesar de haver algumas situações onde isso até pode acontecer, mas não há razão nenhuma para que o tudo não seja também englobado no passe escolar, gratuito. Não se entende. E até é uma forma pedagógica de fazer com que os jovens possam andar em transportes públicos e criarem esse sistema pessoal. O direito a brincar das crianças nas escolas, as crianças estão massificadamente cheias de atividades que se chamam extracurriculares, mas são no fundo mais uma tentativa de ensinar mais qualquer coisa, de dar mais qualquer coisa, e as crianças não brincam. Neste momento existe um déficit lúdico nas crianças porque elas passam o dia inteiro na escola. Portugal é o país onde existe a maior taxa de institucionalização das crianças. Passam o dia todo na escola e depois têm ainda as atividades extracurriculares e os explicadores
E, portanto, já que tem que passar mais tempo na escola, porque infelizmente a escola passou a ter uma componente de apoio à família, porque as famílias têm que trabalhar e não podem estar com os seus filhos, pelo menos que as crianças possam brincar, que as crianças possam ter liberdade e que as atividades extracurriculares tenham esta dimensão. A cultura é outro eixo dentro deste capítulo, digamos assim. Não vos iria avançar muito com a cultura, mas dizer que 45 anos ou 40 anos depois do PS estar a governar Torres Vedras, há 15 dias foi apresentado o Plano Estratégico de Cultura para Torres Vedras, há 2 meses das eleições. Parece-nos um bocadinho extemporâneo, para não dizer que há 2 meses das eleições esta autarquia de repente se tenha a lembrar de um plano estratégico que vai condicionar o próximo executivo. Achamos estranho que um plano estratégico desta dimensão. E também achamos estranho porque as linhas essenciais deste plano estratégico estavam contempladas numa proposta de plano para a cultura por Torres Vedras apresentado pelo Bloco de Esquerda em 2019 na Assembleia Municipal, que foi liminarmente chumbado, como nós já estamos habituados, e que essas linhas de base são as linhas de base do plano. Não estamos a dizer que há uma cópia, porque os princípios são os princípios que são comuns e são aqueles que se defendem pelas instituições internacionais para a cultura e, portanto, achamos que o timing é muito desadequado e que uma estratégia de cultura que se diz participativa de todos apareça assim 2 meses antes das eleições, quando, por exemplo, as outras forças políticas que também têm ideias para a cultura foram um dos que ficaram de fora dessa tal participação. Portanto, o que nós defendemos é um plano de cultura que englobe 3 ideias e 3 forças essenciais. A primeira, participação popular. A cultura tem que ser construída pelas pessoas, não é a Câmara que diz o que é cultura, o que é cultura erudita, quem é que toca, quem é que não toca, quem é que dá o instrumento, quem é que vem fazer o espetáculo. São as pessoas é que têm que dizer isso. Um Conselho Municipal de Cultura, onde estejam representadas as populações, as forças vivas da cultura, e é esse Conselho Municipal é que tem que ter o poder de decisão sobre as coisas, as políticas, e são as pessoas é que têm que dizer o que é que querem. A cultura é das pessoas, não é da Câmara. E descentralizar para as freguesias esta discussão. Portanto, a cultura tem que ser aquilo que os torrenses quiserem que seja. É isso que é a cultura, no fundo, não é? A manifestação humana da nossa cidadania. E, portanto, ficaria por esta linha base. Cultura democratizada, com participação das pessoas, aberta a todos os estilos e as formas de cultura, de arte, e dar condições às pessoas não só para serem consumidores da cultura, mas também para serem eles próprios executores de cultura. Nós temos muitas pessoas em Torres Vedras que se calhar gostariam de mostrar a sua arte, não é? Os seus talentos, gostariam de desenvolver, jovens gostariam de formar bandas, gostariam de formar projetos culturais. Temos que apoiar aquilo que os torrienses têm para dar também. Portanto, a cultura não é só fruir, ir ver um espetáculo, é também fazer parte da própria produção cultural. Estas são as linhas bases do Bloco de Esquerda em relação à cultura. Depois também queríamos aqui falar, ainda dentro deste eixo, que é um eixo muito grande, como já repararam, tem muitos subitens. A parte dos animais, em termos de termos um conselho de facto seja amigo dos animais, esta coisa de prevenir o abandono, os maus tratos dos animais, nomeadamente em todo o concelho, porque uma coisa são os animais de companhia, mas também há os maus tratos a animais, e é preciso ter uma atenção em relação a isso. Não licenciar espetáculos que tenham os animais como centro de sofrimento ou de exposição completamente que não seja educativo
digamos, que não seja moralmente aceitável, ter veterinários básicos para as pessoas, nomeadamente as que não têm recursos, ou com preços reduzidos, porque os animais hoje são importantes não só como companhia, como apoio a pessoas com deficiência. Hoje os animais têm uma dimensão cultural nas famílias muito grande, são quase membros da família, e portanto devemos ter a possibilidade e são uma questão de saúde pública também, não é? Os parques, os jardins e as cidades também devem ser pensadas para as pessoas passearem os seus animais. Devemos também pensar em santuários para animais maltratados, animais que tenham que ser resgatados de situações de emergência ou outras que aconteçam. Apoiar as associações, mas as associações de proteção dos animais, mas a própria Câmara ter uma política também. E os animais selvagens, portanto, os espaços selvagens. Nós temos uma política de cinegética, não é? Mas não nos podemos só cingir à caça e às reservas de caça e à gestão da caça. Nós temos que também fazer a gestão da vida selvagem. Depois, em termos na parte mais, digamos, virada para a parte económica, nós preocupamos muito com os problemas de precariedade do emprego e da proteção do emprego dos torrienses. Já aqui falámos alguma coisa disso e, portanto, nós pretendemos que a Câmara Municipal tenha critérios muito rigorosos em termos de com quem é que faz negócios, com quem é que vai contratar e ter critérios de relação com empresas que respeitam a legislação laboral e os direitos dos trabalhadores. Ter isso como um critério base de relacionamento, excluir as entidades que não cumpram, excluí-las, por exemplo, dos apoios públicos, dos benefícios fiscais, das isenções de taxas. A Câmara Municipal não pode ser promotora do emprego fácil, barato e da exploração das pessoas. Apoiar sim empresas que criem empregos qualificados, empregos de acordo com a legislação ou que vão mais além, projetos de inovação, projetos amigos do ambiente. Isso sim são as empresas que nós queremos apoiar e queremos ver prosperar em Torres Vedras. Em termos de turismo, fala-se muito nas praias e fala-se logo, Torres Vedras tem 20 km de praia e, portanto, temos praia, mas Torres Vedras não é só praia. Aliás, nós não podemos fazer depender o turismo da praia, porque as nossas praias, e eu sei que podem, depois mais tarde condenar, podem nos condenar, as praias não são muito atrativas porque tem pouco, a água é muito fria e há muito vento. E eu contra mim falo, mas eu adoro Santa Cruz, aprendi a nadar naquele mar, corri riscos como todos os jovens da minha geração correram, porque sabemos bem o que é o mar de Santa Cruz. Portanto, nós temos que ter um turismo mais qualificado, que é aquele turismo que Torres Vedras pode captar em termos de turismo da natureza, turismo cultural. Nós temos um concelho que é muito rico, que tem a praia e que depois tem o campo, tem um património arqueológico muito interessante, muito bom, histórico, e depois tem uma gastronomia muito importante, tem as quintas, tem a parte agrícola, tem a parte dos vinhos, tem a parte da gastronomia. Portanto, nós podemos ter pensar o turismo de Torres Vedras para captar o turista que hoje em dia mais existe, que é o turista que vem para Portugal e que gosta de conhecer as pessoas, gosta de falar com as pessoas, gosta de ir comer a um sítio onde... E não tanto aquele turista que está deitado na praia 15 dias a fazer um bronzeado, porque esse turista vai para o Algarve, não vai para Torres Vedras. Das praias, somos nós é que vamos ali, vamos para Santa Cruz, não é? Porque gostamos e é um sítio muito bonito. Portanto, temos que olhar para o concelho como um todo, e esta estratégia turística é um dos alicerces da nossa proposta de olhar o concelho como um todo, não é só olhar o concelho da linha do comboio para o litoral. Entretanto, no quinto eixo, que é a inclusão e a igualdade plena,
um conjunto de ideias que nós temos para a inclusão e a igualdade e combater a exclusão. Podemos abreviar dizendo que temos que ter um plano para a igualdade que possa, com equidade, responder aos problemas da violência doméstica, aos problemas das pessoas LGBT, aos problemas das pessoas que são vítimas de racismo, aos migrantes, às pessoas que por razões económicas são excluídas, estão fragilizadas. E, portanto, a igualdade plena não se atinge só na parte económica, atinge-se também nos direitos de todos. Todos têm de ser apoiados, todos têm de ser valorizados e Torres Vedras não tem dado sinais. Torres Vedras, como município, não tem dado sinais muito positivos em relação a este tipo de situações. Como temos como exemplo o que se passou em algumas assembleias municipais, que nos deixaram bastante tristes com algumas situações em relação aos direitos de minorias em Torres Vedras. Parece-me que a Câmara tem muito a fazer sobre isso e nós com certeza faríamos muito. E por fim, o sexto eixo, que é o tal eixo da democracia e da transparência e do combate à corrupção. Nós, em relação a isto, defendemos várias ideias, muito concretamente, para abreviar, digitalizar o funcionamento da Câmara e permitir que as pessoas acedam a tudo o que a Câmara faz, porque a Câmara é pública, as pessoas têm o direito de ver as contas da Câmara quando quiserem, os contratos, os concursos, o que é que se passou nas adjudicações, quem são as empresas, quem são os donos das empresas, quanto é que se gastou, como é que foi feito o concurso, por exemplo, a contratação na Câmara, como é que esses concursos foram feitos, quais foram os critérios, quem é que concorreu, quais eram as pessoas mais habilitadas. Tudo isto pode ser público, não há problema nenhum, desde que se cumpra a lei, a proteção de dados, etc. Temos que deixar esta coisa de quase tudo é classificado, quase tudo parece que a Câmara é uma entidade que não é eleita para as pessoas e não governa para as pessoas e, portanto, tem coisas que não se pode dizer, há coisas que não se pode mostrar, há coisas que não se pode fazer. Isso connosco acaba tudo. A Câmara tem que ser transparente e essa transparência é logo o primeiro passo para o combate à corrupção, porque as pessoas depois controlam. Portanto, o segundo passo é, de facto, ter uma gestão criteriosa dos dinheiros públicos e fazer com que haja um controle por parte da própria população em relação àquilo que a Câmara faz, para não passarmos pela vergonha de termos a Polícia Judiciária a entrar pela Câmara e outras situações que nós conhecemos bem. E, portanto, esta atitude de transparência, de boa gestão dos dinheiros públicos, dos concursos, contratos e adjudicações serem transparentes e baseadas em critérios claros, é uma atitude que nós gostaríamos de levar para a autarquia, assim os torrienses quisessem que o Bloco de Esquerda fosse para a autarquia. Nós estamos preparados para isso, estamos preparados para assumir a autarquia amanhã se for preciso, temos uma equipa para o fazer, temos ideias, damos muita importância às nossas ideias, aos nossos projetos, estão aqui nestas páginas e posso-vos dizer que isto é um resumo daquilo que nós gostaríamos de fazer. É óbvio que isto é exaustivo, algumas pessoas podem achar que é muito exaustivo e que não é para cumprir num ano ou dois, claro que não, isto é uma linha de governação para desenvolver o município para o futuro, mas nós quisemos que fosse assim para que se percebesse o que é que nós estamos cá a fazer e o que é que queremos e ao que vimos. E agradeço a vossa paciência e sei que foi um bocadinho longo, mas como eu vos disse no início, nós damos muita importância àquilo que defendemos, mais importância até que a nós próprios, a nossa imagem ou os votos que possamos perder por dizer ou fazer determinadas coisas. Isso nós não estamos muito interessados nisso, estamos interessados que as pessoas que se revejam no Bloco, que se revejam nestas ideias, possam ter em consideração isto quando forem votar. É isso que nós queremos, que as pessoas votem em consciência e por isso damos muita importância a este programa. Agradeço a todos, muito obrigado, peço desculpa por ter sido muito exaustivo. E agora estamos a dispor de... Só queria saber como é que chegaram aqui a apresentação deste programa, que é vasto, de facto. Quais foram os contributos que receberam? Eu sei que abriu um período de recolha
de propostas, de sugestões, de ideias no portal. Sim. Houve aí muito contributo de pessoas fora do vosso partido. Não. Como é que chegaram a esta estrutura de programa de governo? Esta estrutura de programa é uma estrutura que tem vindo a ser construída ao longo dos últimos 3, 4 anos por este grupo de trabalho, porque nós, quando nos candidatámos à Conselhia, nós já temos uma noção, já tem as linhas centrais das nossas ideias para todos os verdes. E foi por isso que fomos eleitos pelos militantes do Bloco. Portanto, nós já temos de trás, na nossa carga genética, um conjunto de ideias que estão aqui. Não tão desenvolvidas, como é óbvio, mas, portanto, nós já temos este pensamento e já fomos sufragados pelos militantes do Bloco por estas ideias. Depois temos aquilo que é o Bloco de Esquerda. Nós somos o Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda tem um conjunto de valores e de políticas, os quais nós vertemos também para aqui, porque representamos o Bloco de Esquerda e com muito orgulho. Depois tivemos um processo de construção de diversas iniciativas que não foram muito publicitadas, que as pessoas não se aperceberam, mas que foram um conjunto de encontros que nós tivemos e durante a pandemia foram muito online e também por isso se calhar tiveram pouca... Nós tivemos encontros e jornadas sobre educação, sobre política de educação, sobre política autárquica, sobre gestão autárquica, sobre financiamento das autarquias. Nós tivemos seminários online abertos, não só pessoas do Bloco, quem quis participar, em relação às políticas para, por exemplo, para os idosos, as políticas para as... Portanto, tivemos um conjunto de eventos que nos foram preparando também para isso. Nós temos uma estrutura partidária, que também é preciso dizer, que o Bloco tem uma estrutura partidária que apoia muitas conselhias, os seus autarcas, os seus... Depois tivemos propriamente a parte de discussão pública, onde reunimos alguns contributos online que recebemos das pessoas que quiseram participar, muitos contributos das pessoas com quem falámos, que foram bastantes, e muitos contributos das próprias pessoas que fazem parte das listas do Bloco, que metade delas, eu não tenho o número certo, mas seguramente metade delas, ou mais de metade, serão independentes. E todas elas participaram, todas elas quiseram participar. Portanto, isto é um construto que tem este percurso. Não aparece assim, alguém se lembrou, não é? Tem uma lógica, não é? Tudo isto teve uma lógica. E está plasmado aí, portanto, o programa. Que está plasmada aqui. Eu notei que das várias referências que apresentaram, ou não estive atento ou falhou. A questão do desporto. Há uma política virada para o desporto, fora da cultura, da juventude, etc. Mas o do desporto, o que é que o Bloco pensa fazer num conceito que tem, por exemplo, no ciclismo, no atletismo, algumas referências? Aquilo que for as referências e as políticas desportivas que estão bem implementadas e que funcionam, o Bloco de Esquerda não vai deixar de dar continuidade, como é óbvio. Agora, há uma coisa que nós temos que desenvolver muito, são as políticas desportivas mais populares, mais para as pessoas. Nós sabemos que, por exemplo, há alguma dificuldade nas freguesias de haver atividades desportivas porque as associações vivem, por exemplo, dificuldades. Nós sabemos que as associações desportivas vivem dificuldades e, portanto, a nossa base de apoio ao desporto é apoiar o desporto das crianças, dos jovens e as escolas desportivas e não tanto o desporto mais profissional. Não vamos acabar com o desporto profissional, as pessoas não têm problemas com isso. Sabemos que existe um investimento, por exemplo, no atletismo no Monterrol, que há a ideia do Torriense, e são os grandes projetos. Mas nós também queremos olhar para as prioridades dos pequenos projetos em cada freguesia, que os jovens tenham possibilidade, na sua freguesia, na sua associação, praticar desporto. E sim, o desporto que é pela sua vertente de saúde e desenvolvimento humano. E, portanto, nós teremos um olhar muito mais cuidado, muito mais focado no desporto da população em cada uma das freguesias, em cada um dos clubes, em cada uma
das agremiações que promovem o emprego, o desporto jovem e o desporto das crianças. Uma das coisas que eu também notei que uma lacuna do programa é a relação do município com as freguesias, juntas de freguesia, são 13. Sim. Como é que é esta relação, se o Bloco for governo municipal, com os 13 poderes locais mais próximos ainda do povo? Eu por acaso não frisei isso, mas está. Eu é que não. Mas como é que é? Eu fui resumindo, não é? É muita questão da descentralização que falou do Estado para o município, agora neste papel do município para as freguesias. Em relação às freguesias, nós temos, em primeiro lugar, uma política de reversão das freguesias, em termos de retomarmos ou o mapa que tínhamos ou o mapa ainda melhor. Apoiamos a reversão. Sim. Apoiamos a reversão, mas apoiamos também que as populações sejam ouvidas e que a reversão não seja o contrário, mas da mesma forma que aconteceu com a agregação. Ou seja, as pessoas têm que ser ouvidas e depois logo se vê o que é que se faz, porque há freguesias que se calhar podem querer ficar juntas, as pessoas podem querer ficar, há outras que não. Portanto, não vamos fazer o mesmo que foi feito outra vez, que é à bruta. Vamos ouvir as pessoas. E nós pretendemos descentralizar alguns serviços, como o apoio a idosos, o apoio à pobreza. A Câmara tem 3.000 funcionários, mais ou menos. Assim, muito por alto e muito subjetivo. Mas as freguesias têm um funcionário ou dois, não é? Estão lá. Acho que tem mais, mas pronto. São vários milhares, digamos. Ora, nas freguesias há 2, 3 funcionários, não é? Portanto, nós precisamos de ter, por exemplo, a política de proximidade é a política mais fundamental. Quem é que sabe quem são as pessoas que têm carências de habitação? Quem é que sabe quem são as crianças que têm carências alimentares? Quem é que sabe o que é preciso na freguesia? São as pessoas que lá moram. E, portanto, nós iremos sempre ter uma política de diálogo direto com os presidentes de junta e com as populações e com as forças locais. Aliás, não só nas freguesias, mas em tudo. O Bloco de Esquerda nunca fará nada sem ouvir primeiro as pessoas. E essa descentralização e esta forma de ouvir as pessoas vai-se passar pelos presidentes de junta de freguesia. Isso faz um pouco parte da nossa gente, não é? Sim, exato. Isto é um partido que sempre assentou, tanto a nível local como a nível nacional, onde, pronto, a nível nacional se calhar tem mais projeção, no diálogo com as populações, no diálogo com as comunidades, no sentir quais são as dificuldades que as pessoas sentem e tentar encontrar soluções integradas para dar resposta a esses mesmos problemas. Eu gostaria de acrescentar aqui que o nosso programa, eventualmente, pode ter algumas lacunas, apesar de ser extenso, mas ele assenta nas dificuldades e nos problemas que nós mais identificamos e na resposta que pretendemos dar a esses problemas. Isto não quer dizer virar um conceito do avesso e ir estragar o que está bem, porque também há coisas que estão bem, e não quer dizer deixar de apoiar aquilo que existe, como nomeadamente o desporto, naquilo que está bem feito e que existe. Se calhar não vimos essa questão de tratar o desporto de uma forma isolada e pensando no desporto profissional como uma prioridade absoluta em relação a outras carências que o Conselho tem. Portanto, isto é uma questão de nivelação, de trazer para cima quem tem mais carências e tentando de alguma forma tratar a sociedade torrense de uma forma mais justa e mais equilibrada. Ficou aí a questão no dossiê de ensino da escola e a necessidade da construção de uma nova escola secundária. Já tem um local em vista, um terreno? Há alguma coisa de concreto? Não há nada de concreto. Será na cidade ou fora da cidade? Esta necessidade advém dos números. Sim. As escolas secundárias estão lotadas. Sabemos isso. E, portanto, há essa necessidade. Nós não temos um projeto em concreto. Sabemos que há essa necessidade e sabemos que o investimento em educação devia estar virado já para isso. E não está. Neste momento ainda estamos com 15 anos de atraso. Portanto, nós focamos isso como uma necessidade de começar a pensar, portanto, fazer um projeto, o financiamento. Nós temos a famosa bazuca, o nome que queiram dar, e a famosa bazuca pode ser utilizada em vários níveis. Um deles poderia ser esse, o outro deveria ser um plano de habitação pública,
O outro deveria ser criar mais condições nas freguesias para haver o posto de saúde, o posto dos serviços, para as pessoas serem acompanhadas, para desenvolver mais. Estas, por exemplo, são investimentos, são 3 investimentos assim básicos que deviam ser centrais nos próximos dinheiros que sejam gastos. Eu penso que é também importante frisar que não excluímos de nenhuma forma a hipótese dessa escola secundária, por exemplo, ser fora da cidade, porque é uma forma de descentralizar e é uma forma de levar para as freguesias mais protagonismo, mais movimento e de alguma forma ajudar a desenvolver algo mais que não seja apenas a cidade, que é uma das questões que nós identificamos como sendo um problema neste concelho, não só neste concelho, há muitos concelhos onde o centralismo de facto é muito evidente, aqui é um deles. E é um dos combates que nós queremos fazer, porque, mais uma vez, e como frisamos em várias áreas do nosso programa, nós temos uma autarquia muito concentrada na cidade, muito concentrada na faixa costeira por questões ligadas ao turismo e muito pouco concentrada naquilo que é a ruralidade e a interioridade do concelho. Já agora na mesma linha de... Nós pensamos, e peço desculpa, eu posso lhe dar uma ideia, há uma discussão que anda aqui há anos em Torres Vedras sobre a construção de uma via rápida entre a cidade e Santa Cruz. Quando nós temos aldeias onde não há alcatrão, quando temos, por exemplo, ali o Luçage, que é às portas da cidade, onde há ruas que não são pavimentadas há dezenas de anos. Que é uma coisa que o Bloco não defende, mas todos os outros defendem, não é? A questão da via rápida. Não é uma questão de não defender. Não é uma questão de não defender. É uma questão de prioridade. Se eu tiver 20 milhões de euros para gastar numa via rápida, ou tiver 20 milhões de euros para colmatar necessidades sociais das populações e tiver que optar, não tenha dúvidas que o Bloco de Esquerda opta pelas pessoas. É esse o nosso ponto de vista. Não é uma questão de não fazer, é uma questão de priorizar aquilo que é mais necessário. Ainda na linha das construções, ficou aí a lacuna do novo Hospital São Domingos do Dia para Sabia do Oeste. Concretamente, já está a apontar uma zona do mapa geográfico do Concelho, da região onde possa ficar? Tu responder? Temos de decidir até no final do ano, em princípio. Onde é que está a apresentação? Eu acho que a localização é mero folclore. Porque a localização tem que ser uma opção técnica. É uma opção técnica. O Ministério da Saúde. Mas o princípio já existe. O Ministério da Saúde é que tem que definir os critérios de instalar um hospital, como é óbvio. O Bloco de Esquerda de Torres Vedras vai defender o hospital em Torres Vedras. O Bloco de Esquerda das Caldas vai defender o hospital das Caldas. Se nós tivermos a pensar em termos daquilo que defendemos como sendo o melhor para as nossas populações. Pensando nisto, em termos de região, é evidente que essa decisão de localização tem que aceitar critérios técnicos e não pode ser uma decisão do Concelho. Porque ao ser uma decisão do Concelho, eventualmente alguém ficará demasiado beneficiado em relação a outras populações que esse hospital também vai servir. O que nós defendemos defendemos a necessidade da criação do hospital, defendemos que essa decisão deve ser central e não local e defendemos a manutenção das unidades hospitalares atuais como primeira linha de resposta. Ou seja, não defendemos a substituição dos atuais hospitais por um novo. Defendemos um novo e a continuidade dos atuais. Uma leitura que eu faço, pode estar errado, de todo este programa é que há um certo desafio da reversão de alguns serviços que hoje o município lança a mão com privados, neste caso, para questões sociais, de educação, creches, etc. A política nesse sentido da reversão para a centralização no município poder assegurar hoje, por exemplo, em parcerias que o município tem com outros. Não há reversão. O que nós entendemos... Isso não pode ser perigoso a centralização? Não, mas você não leu essa centralização. É uma complementaridade. Nós queremos complementar. Nós falamos no nosso programa
em parcerias, em contribuir, em colaborar com o que existe. O que entendemos é que o município não deve excluir-se dessa responsabilidade como Estado, ele próprio deve ter uma componente de assegurar esses serviços e não simplesmente pendurar-se em interesses individuais. O próprio município. Mas sabe que tem meios e verbas? Em meios e verbas, sim. Porque reparem uma coisa, você tem uma necessidade em termos de uma criança que tem que meter na creche, tem uma necessidade em termos de um idoso que tem que prestar, a quem necessita de ter cuidado, de ter resposta de alguém. E neste momento apenas está suportado por privados e por IPSS. Portanto, depende, ou de uma maneira ou de outra, depende das suas condições financeiras para isso. Você não tem condições financeiras, você não tem respostas. O Estado tem a obrigação de prestar esses cuidados, independentemente das suas condições financeiras. E, portanto, é absolutamente essencial uma resposta do Estado para este tipo de situações. Que será um complemento, não irá substituir-se nunca ao que existe. É a velha máxima de puxar a banca, mais para cima, mais puxa para cima, é uma questão muito forte, é uma política que se apresenta. Naquela atrás que o doutor pediu, a nível local, ou seja, avaliar a responsabilidade do município, próprio do município, e por outro lado, como é que olham para algumas críticas que se referem a problemas ligados à liberdade de movimentos, nomeadamente com o facto de se proibir as pessoas de haver um recolher obrigatório em algumas circunstâncias a partir das 23 anos. Nós, não é só a nível do município, porque isso não é uma política municipal, é uma política nacional, e nós mesmo a nível nacional, como saberá, questionamos muitas destas medidas a nível da sua eficácia. Uma das razões pelas quais o Bloco, no passado recente, nunca votou contra o estado de emergência foi porque o estado de emergência permitia um enquadramento legal onde era possível determinadas políticas, digamos, mais ou menos libertadoras, mais ou menos condicionantes das liberdades. A ausência, neste momento, de um estado de emergência suscita muitas dúvidas sobre, inclusive, a constitucionalidade de determinadas medidas. Nós, por princípio, defendemos sempre que as pessoas devem ser esclarecidas e devem ser levadas pela informação e pela educação a tomarem as atitudes corretas e não por forma de repressão. É um princípio nosso. Uma das falhas que nós encontramos em todas estas medidas que de 8 em 8, de 15 em 15 dias se alteram, é que há uma falha de esclarecimento e de sustentabilidade técnica que esteja disponível a toda a população que justifique a implementação de determinadas medidas. Nós, neste momento, a dificuldade temos em perceber, do ponto de vista técnico, de facto, qual é a eficácia das medidas. Elas estão-nos apresentadas, são-nos impostas e nós não conseguimos entender, eu não, qual será a lógica que está por trás delas e se eventualmente são eficazes ou não. Sim, mesmo em termos locais também, se for perguntar com a palestra, como é que eu avalio a estratégia local do município em relação à pandemia, eu não consigo fazer uma avaliação porque eu não sei o que é que a Câmara fez. Porque eu sei de algumas coisas devido à minha profissão sobre umas coisas ali, sobre ali, mas a estratégia de comunicação da Câmara foi zero, portanto eu não sei o que é que fez. Nós, desde o primeiro dia de pandemia, começámos a saber o que era a pandemia, desde o primeiro dia em que houve o primeiro caso em Torres Vedras. A única coisa que nós recebemos da autarquia foi um gráfico com os números.
Não há uma estratégia de comunicação com as pessoas. Não há uma conferência de imprensa para dizer, façam isto, façam aquilo. Não há informação sobre quais seriam as principais formas de contágio, por exemplo, para nós podermos também saber onde é que foi. É mais nas escolas, foi mais nos transportes, são as pessoas mais idosas. Não se sabia, não dizem nada, portanto não há estratégia. O que é que a Câmara fez? Não sei se a estratégia foi boa ou foi mal, eu não sei o que é que a Câmara fez, porque a Câmara não comunicou com os cidadãos. Inclusivamente nós tivemos até situações até bastante, que eu acho preocupantes do ponto de vista até em que houve a substituição do ex-presidente da Câmara pela vice devido a um problema pessoal e ninguém foi informado de nada. A vice-presidente assumiu a autarquia, nem se dirigiu aos torrenses. E nós estávamos em casa, fechados, com medo de uma pandemia, numa altura em que não sabíamos o que é que ia acontecer, porque não sabíamos se o vírus nos ia matar ou não, porque ainda havia muito desconhecimento. E não houve uma conversa com os torrenses através dos vários meios que a Câmara dispõe, de tranquilizar, de transmitir medidas, de dar informação. Ainda hoje nós não sabemos quantas pessoas estão vacinadas, qual é a percentagem, quais são as idades, se estão ou não estão, como é que está a correr o processo, quantas escolas têm, se há surtos, se não há, não sabemos, portanto não há informação, portanto não havendo informação é mau para a gestão da pandemia e das pessoas e é mau porque nós não conseguimos saber afinal o que é que andam a fazer, não é? Parece que há medo de dizer as coisas, não é? Por exemplo, nós quando passámos para o vermelho, foram os carolas da internet é que andavam a fazer contas e depois falavam uns com os outros, olha, estamos quase no vermelho. Os carolas faziam isso. Portanto, não havia uma comunicação a dizer, olha, os nossos números estão a subir, nós precisamos tomar mais medidas, precisamos ter cuidado. Portanto, pelo menos uma conferência de imprensa semanal para a população, para dizer como é que as coisas iam, Não houve estratégia de comunicação nenhuma, foi zero e, portanto, nós não sabemos se as coisas correram bem. Eu penso que se conseguimos debelar a pandemia é porque correram bem, mas eu não sei qual foi o papel da autarquia nisso. Sabemos porque ouvimos dizer aqui e ali, mas nunca ninguém chegou à frente e disse, olha, nós estamos a fazer isto, estamos a fazer isto, estamos a fazer isto, estamos a... Há, no entanto, um ou outro aspecto onde é visível que não houve prevenção e isso estava nas mãos da autarquia e não houve prevenção e houve antes reação. E isso, o exemplo mais flagrante disso foram os sucessivos surtos nas plantações, não é? Nas plantações agrícolas com a população migrante, onde nós tínhamos vindo a alertar já quase desde o início que poderia muito bem suceder aquilo que acabou por suceder e ainda hoje não está resolvido, até porque, em princípio, e pelo que sabe dos números, os casos continuam e essa população continua a ser alvo de pequenos surtos. Não é? Então, se não há mais questões, agradeço imenso a vossa paciência. Muito obrigado. Obrigado Pela vossa paciência e pela vossa presença.